Seja bem-vindo, signo de Aquário, a Espada de Miguel. Vou trazer para vocês conselhos para a semana 27 de fevereiro a 3 de março de 2023. Embaralhando as cartas para Aquário. Aquário, 27 de fevereiro a 3 de março. Aquário, 27 de fevereiro a 3 de março. Aquário para 27 de fevereiro. Aquário para 28 de fevereiro. Aquário, 1º de março. Aquário, 2 de março. E Aquário, 3 de março. Então, Aquário, eu vejo que a sua semana, vamos tirar aqui, né? Segunda-feira temos, dia 27, 5 de espadas. Terça-feira, 6 de ouros. Dia 1º, 9 de pentáculos, que é 9 de ouros. Quinta-feira temos o 3 de espadas, coração partido. E temos sexta-feira o 8 de paus. Quando eu vejo esse 8 de paus aqui, eu já sei que a semana do aquariano vai ser uma semana de balanço da situação. Dá para ver isso. Está reavaliando, fazendo balanço. Ou seja, parece que Aquário essa semana vai fechar para balanço. Porque há necessidade de estabelecer prioridades, reavaliar decisões e saber claramente quais são as suas intenções. Então, eu estou começando da sexta-feira para lá, mas só para vocês terem uma noção. Aqui, todo esse conjunto de cartas vai levar a uma ação. Vão existir opções que poderão ser escolhidas pelo signo de Aquário, aparecerão novidades e ele vai se apressar a tomar essas decisões, porque diante de todo esse contexto que eu vou falar dele aqui, o signo de Aquário vai precisar se movimentar. Então, para explicar melhor o que acontece com esse 8 de paus, vamos pensar o seguinte. A segunda-feira começa com 5 de espadas. E aqui, o 5 de espadas é aquela pessoa que precisa aceitar a sua derrota, que precisa aceitar suas limitações, que precisa aprender a perder, que precisa lutar contra os seus medos, vencer os seus medos. Há um conflito, há uma hostilidade, há
uma briga, né? Vamos dizer assim, uma briga, vamos dizer assim, uma briga, até uma briga interna. Então, Aquário começa a semana tendo que compreender-se por dentro, interiormente. Meio que entendendo que a vida também é necessário saber perder. Saber que há restrições e que talvez ele não consiga tudo que ele tenha pensado ou tenha almejado. Acho que começa por aí. Na terça-feira já vem uma carta que traz um pouco mais de uma melhora, traz já uma melhora de boa vontade, de generosidade. Mas essa carta, ela traz muito o dualismo, né? Perdas e ganhos, dar e receber. Fala muito do poder também, da necessidade de ter o poder. E aí, ela já começa a conversar com o 5 de espadas aqui, porque a necessidade de ter o poder seria para subjugar o vencido. O poder seria, no caso, para estipular quem é o derrotado, ou o poder seria para mascarar suas limitações, ou talvez para mascarar os seus medos. Tá um pouco nessa conjuntura. E tem a necessidade também de aprovação. É outra coisa também que eu vejo das duas cartas conversando. Porque há muito medo na segunda-feira e há muita limitação. Há um conflito muito grande. Há uma hostilidade até com ele mesmo. Mas ele se coloca em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, ele não está se preocupando com os outros. Essa carta é uma carta do egoísmo. Ele, em primeiro lugar, é ele que possui seus conflitos, as suas limitações, o eu. O eu dele está perdendo, o eu dele está em conflito. Então, o 6 de ouros vem meio que falar isso também. Já no 9 de ouros, já traz uma carta de uma melhoria bem razoável na quarta-feira. Já traz você já com maior controle da situação. Pode ser que, no sentido de quando pegou um 6 de ouros e procurou entender a sua motivação, tipo, eu perder ou ganhar, vou dar ou receber. Quando conseguir entender essa dualidade melhor, ele consegue ter um avanço na quarta-feira. Na quinta-feira já tem a carta de 3 espadas. É uma carta de um pouco de sofrimento, de rejeição, de inveja, de descrença, em que a emoção está sendo colocada abaixo da lógica. Há um certo abatimento, pode indicar uma separação entre pessoas também. Pode também falar de descobrir uma verdade que traz dor. Pode refletir um medo de perder algum parceiro. E aí ela conversa um pouco com o 5 de espadas lá no início. Porque lá tem medo de perder, de vencer os seus medos lá no 5 de espadas. Então, aqui você tem o medo de perder e aqui você tem que vencer os seus medos. Aqui, vencer os seus medos. E aqui, o medo de perder. Então, essas duas cartas conversam nesse sentido. Há um abandono, alguém está ferido e alguém está só. Então, há uma questão de solidão. Tem que talvez possa se estabelecer uma relação desse 3 de espadas em que há uma rejeição, há uma descrença, há um abatimento,
motivado pelo 5 de espadas, que tem a ver com os seus medos, com seus conflitos e com se colocar em primeiro lugar. Quando o aquariano ele se colocou em primeiro lugar aqui na segunda-feira, é claro que isso aqui é geral, né? Não são todos os aquarianos que vão se colocar em, tá? Isso aqui é uma hipótese para alguns aquarianos. Então, quando você se colocou em primeiro lugar e meio que se voltou para si lá na segunda-feira, você meio que acabou ficando só, acabou sentindo um pouco da rejeição, porque o egoísmo e essa necessidade de estar por cima de alguém, de estar superior ou vencendo alguém, acabou que criou uma descrença em você, criou-se uma rejeição, às vezes até uma mágoa. Então, aqui na quinta-feira, o aquariano pode se sentir um pouco só, sentido, abandonado, ferido. E eu acho que essa situação toda vai fazer com que Aquário na sexta-feira se coloque em ação. Por quê? Igual eu estava falando lá no início, quando ele olha para si e vê que ter se colocado em primeiro lugar e ter todos aqueles conflitos e todos aqueles medos, aquilo não adiantou em nada e só trouxe o 3 de espadas, o aquariano ele vai começar a pensar o seguinte: opa, eu preciso reavaliar o que eu penso, eu preciso fazer um balanço da minha situação, eu preciso saber o que eu vou fazer daqui para frente, porque eu não posso ficar nesse 3 de espadas, não posso ficar nesse sofrimento, eu não posso ficar nesse abatimento, eu não posso ficar nessa solidão do 3 de espadas. Então o aquário começa a se movimentar, ele vai começar a estabelecer prioridades, ele pode receber às vezes uma mensagem importante que vai forçar ele a ter uma ação, a se movimentar. Então é isso, eu vejo que Aquário começa a semana com algumas dificuldades, uma reavaliação, olhando um pouco para si, para dentro. E mais para o final da semana ele começa já a fazer um apanhado de tudo aquilo que ele observou durante a semana. Então é isso, até mais.